Bom, eu vou dar início à prova 1 de Mecânica dos Fluidos. Vou ler a questão. A figura mostra abaixo a constante do gás de 300 metros quadrados por segundo quadrado vezes Kelvin. Os diversos fluidos estão em equilíbrio a 27 graus Celsius. E nessa condição, a massa específica do gás é 2 kg por metro cúbico. Pede-se, então, para determinar a leitura do manômetro metálico em quilopascais, a cota Z e a cota H em milímetros. Considere a pressão atmosférica de 690 milímetros de mercúrio. Bom, ele quer saber a leitura manométrica, que está aqui. Ele quer saber a cota Z e a cota H. A gente vai começar pela leitura do manômetro metálico em quilopascal. Bom, através da equação dos gases, a gente consegue determinar a pressão do gás na escala absoluta. Fazendo através da equação, a gente consegue achar que a pressão do gás na escala absoluta é 180 kPa. Aqui a gente utilizou a constante do gás, 300 foi dada, e a temperatura que ele foi dado em Celsius, a gente passou para Kelvin, somou 273 com 27 graus, achamos 300. Ok. Bom, a pressão atmosférica, ela foi dada em 690 milímetros de mercúrio, a gente divide por 1000 para passar para metros e multiplica pelo peso específico do mercúrio. Bom, então isso dá um valor de 93.840 N por metro quadrado. Aqui ó, a leitura barométrica e o peso específico do mercúrio. Bom, a gente tendo a pressão do gás na escala absoluta, a gente consegue achar a pressão do gás que é igual à pressão manométrica. Resolvendo essa equação, que dado como pressão do gás igual a pressão manométrica, igual a 86.160 N por metro quadrado, passando para quilopascal, 86,16. Esse é a leitura do manômetro metálico em quilopascal. Bom, na segunda ele pede a cota Z. Então, a cota Z é essa aqui que eu mostrei anteriormente, cota Z. Para a gente achar essa cota, a gente precisa da equação manométrica. A gente vai utilizar do 1 aqui, começa aqui, até o 2. Ótimo. Então, ele sabe que a pressão 1, que é a pressão atmosférica, mais a cota, né, a distância ali, Z, que é a incógnita que a gente quer achar. O peso específico da água, mais 2 vezes o peso específico do mercúrio, menos 2 vezes o 145 vezes o peso específico do mercúrio, igual ao P2, que é o Pegasus. O P1, ele vem daqui, então é a pressão atmosférica. E a pressão do gás é aqui. Aqui se concentra o gás. Ótimo. Bom, fazendo esses cálculos, né, considerando o 145, tem essa elevação aqui, então fica menos 145 vezes a distância, vezes o mercúrio, né, o peso do mercúrio. Fazendo os cálculos, tendo a incógnita Z, a gente acha o valor de 0,6626 metros ou 662,6 milímetros, ou também 663 milímetros. Essa é a cota Z. Essa é a cota Z que a gente achou. Bom, a letra C, ela pede a cota H em milímetros. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na B. A gente só vai utilizar, a gente vai começar da pressão atmosférica em 1 até 3.
Até aqui. Ótimo. Então, a gente coloca a pressão como pressão atmosférica, Z menos H, porque a gente quer saber a altura de H. A gente pega essa altura aqui, menos a OH. Ótimo. Então, vezes 9.800, que é o peso específico da água, vezes o H, que a gente quer achar, vezes 136.000, que é o peso específico do mercúrio. Igual a pressão do gás, no caso aqui como aqui também, é a pressão do gás. E aqui a pressão atmosférica. Bom, fazendo os cálculos, a gente sabe também que a pressão do gás é 86.160, que é o valor que a gente achou aqui. E a pressão atmosférica é igual a zero. Bom, fazendo esses cálculos, tendo como a incógnita H, a gente acha que esse valor é igual a 0,6313 metros, ou 631,3 milímetros. Bom, a questão 2 diz que na figura abaixo o tubo A contém óleo com massa específica igual a 800 kg por metro cúbico e o tubo B, água. Calcular as pressões A e em B, dado a massa específica da água igual a 1.000 kg por metro cúbico, a massa específica do mercúrio 13.600 kg por metro cúbico e as cotas do desenho estão em metros. Bom, a gente tem a massa do óleo, da água e do mercúrio. A gente precisa do peso específico deles três. Então, o que que a gente faz? A gente multiplica por 10, que é a gravidade, e a gente consegue achar o peso específico do óleo, o peso específico da água e o peso específico do mercúrio. Bom, tendo isso, a gente consegue aplicar na equação manométrica e resolver o que foi pedido. Bom, a gente sabe que o peso específico a gente utilizou aqui, que é a massa vezes a gravidade. No 2, a gente tem que PA, pressão em A, é igual à altura Hg, mercúrio, e o peso específico do mercúrio, menos a altura do óleo, vezes o peso específico do óleo, mais a pressão atmosférica, que nesse caso é zero. Ótimo. Tendo a equação PA, a gente consegue calcular o valor. 0,3 é a altura do Hg, vezes 136.000, que é o peso específico, menos 0,3, que é a altura do óleo, vezes 8.000, que é o peso específico do óleo que a gente encontrou. Fazendo esse cálculo, a gente acha que a pressão em A é 38.400 N por metro quadrado, ou 38.400 Pascal. Bom, fazendo a terceira equação, achando o PB, que é igual ao PA mais a altura do óleo vezes o peso específico do óleo, menos a altura em mercúrio vezes o peso específico do mercúrio, mais a altura na água vezes o peso específico da água. Então agora tu vai utilizar todo o desenho. Desde o óleo até o mercúrio, tá? Bom, a equação manométrica, né, para achar PB é 38.400, que é o peso específico, desculpa, é o PA, que a gente achou aqui em cima, mais 0,6, que é a altura, vezes 8.000, que é o peso, menos 0,8, a altura, vezes 136.000, vezes 0,7, que é a altura, vezes
em 10.000, que é o peso específico. Esse da água, do mercúrio e do óleo. Fazendo esses cálculos, a gente consegue achar que PV é menos 58.600 N por metro quadrado, ou Pascal. Dando sequência, a questão 3 diz que a figura, abaixo, né, tem uma placa de espessura desprezível de área AT igual a 2 metros quadrados. Desloca-se com V igual a 5 metros por segundo, sendo constante, na interface de dois fluidos, tracionada por uma força F de 400 N. Na parte superior, a espessura igual a 1 milímetro, e o diagrama de velocidade é considerado linear. Na parte inferior, o diagrama é dado por V igual a y ao quadrado mais by mais c. Bom, a letra A pede atenção de cisalhamentos na parte superior da placa em movimento. Aqui foi dados os dados e as equações que a gente vai usar de tensão de cisalhamento. Bom, utilizando dessa fórmula, substituindo os valores, o 3 vezes 10 foi dado na equação, na figura, e o 5 foi dado no enunciado, como também a espessura de 0,01, estava em milímetros, a gente passou para metros. Então, logo a gente tem que a tensão de cisalhamento na parte superior é 150 newtons por metro quadrado. A letra B pede a tensão de cisalhamento na face inferior da mesma placa. Sabendo que V é constante, dado no enunciado, logo o FR vai ser igual a zero. Substituindo na equação 2 pontos, a gente acha que o F superior é igual a 300 N. Fazendo essa equação, utilizando do F igual a 400 N menos o F superior, a gente consegue achar o F inferior, que é igual a 100 N. Passando para a equação 2 pontos, a gente acha que a tensão na face inferior é 100 dividido por 2, o F dividido pela área, que é 50 newtons por metro. Letra C. A expressão do diagrama de velocidade Vf de y no fluido superior. Bom, para o V linear, a gente tem que V é igual a y mais b. Se y é igual a zero, V é igual a zero. Logo, o B vai ser também zero. Se y é igual a 0,001, o nosso V vai ser 5. Substituindo os valores para achar A, a gente acha que o A é 5.000. Então, o V vai ser 5.000 vezes o Y. Letra D. A expressão do diagrama de velocidade no fluido inferior. Bom, o que muda a equação. Essa é V igual a y ao quadrado mais by mais c, que foi dado na questão. Então, se o y é igual a zero, o v vai ser zero, então o c também vai ser zero, substituindo a equação. Se y é igual a 0,5 e v igual a 5, então a nossa equação vai ficar como 5 igual a 0,25 vezes a mais 0,5 vezes b. Bom, a derivada dv de y igual a 2ay vezes b. Tensão na face inferior, dado por essa equação, a gente acha que dv de y igual a 12,5. Se y é igual a 0,5, dv de y 12,5. Então a gente consegue aplicar na equação, tendo a segunda aqui, 12,5 igual a mais b. Substituindo os valores, a gente consegue achar que A é 5 e fazendo 2, a equação 2 em 1, substituindo todos os valores, a gente consegue achar o valor de B, que é 7,5. Logo, essa equação é V igual a 5y ao quadrado mais 7y. A letra E, a força é que mantém a placa da base em repouso. Bom, a gente quer saber a base em repouso.
FR é igual a zero. Então, R igual a FT. Mantém em repouso. Então, a tensão aqui é dada pela expressão. Logo, a gente consegue substituir e achar que a tensão é igual a 30 N por metro quadrado. Aplicando o 2, a gente acha que 30 N por metro quadrado, que foi o que a gente achou agora, igual a Ft, que é a força igual a R, e dividido pela área é 60 newtons. Bom, a questão 4 diz que na figura a superfície da água está em A, pois nesse nível a pressão absoluta do ar é 108.000 pascal. Nessa condição, a leitura L é 270 centímetros. A leitura no manômetro metálico é 1,2 metro por coluna d'água. E a cota Z é 27 centímetros. Ao retirar a rolha, a superfície da água passa para o nível B, sendo o peso específico da água de 9.800 N por metro cúbico, o peso específico do mercúrio 126.000 N por metro cúbico e o diâmetro do reservatório D, esse aqui, como 25 centímetros. Então, pede-se qual a leitura barométrica local em milímetros de mercúrio. Bom, a gente deu os dados no enunciado. Letra A, a gente precisa achar a leitura barométrica do local em milímetros de mercúrio. Então, a gente utiliza da pressão M, que é a pressão interna, que é o ar, menos a pressão externa, que é a atmosférica. A pressão foi dada 1,2 menos o zero, que é a pressão atmosférica. Calculando, a gente acha que a pressão em M é 1,2 MCA. Bom, tendo isso, a gente quer achar a pressão do ar, que é igual à altura vezes o peso específico da água. Logo, a pressão do ar é 11.760 N por metro quadrado. Dando sequência, para a gente achar a leitura barométrica, a gente precisa achar a pressão atmosférica, que a gente acha através da pressão absoluta igual à pressão efetiva, que a gente achou aqui em cima, mais a pressão atmosférica. Então, 108.000, que a gente foi dado na questão, é igual a 11.760, pressão efetiva, mais a pressão atmosférica. Logo, fazendo esses cálculos, a gente acha que a pressão atmosférica é 96.240 N por metro quadrado. Bom, fazendo isso, a pressão atmosférica é igual ao peso específico de Hg vezes a altura Hg. Substituindo esses valores, pelo que a gente já tem, a gente acha que a leitura barométrica é 707 milímetros de mercúrio. Letra B. Qual o peso específico do fluido manométrico? Então, fluido manométrico. Eu quero saber o peso específico. Que é esse? Então, a gente utiliza da equação manométrica o P do ar mais a altura da água vezes o peso específico da água mais E, que foi dado no enunciado, vezes o peso específico da água menos L, que também foi dado, vezes o seno de 30 vezes o peso específico manométrico. Substituindo todos esses valores, a gente acha que o peso específico do fluido manométrico é 10.888,89 newtons por metro cúbico. Letra C.
Se na condição da figura com a rolha a cota é 356 centímetros, qual será a nova cota dH quando retirar a rolha? Então ele quer saber qual será a cota dH quando for retirado a rolha. Então a gente começa pela outra equação manométrica, considerando P1 igual a zero e P da atmosférica igual a zero. O H da água, o P específico da água, mais a altura da água vezes o P específico da água, mais a altura manométrica vezes o P específico do fluido manométrico, menos a altura manométrica vezes o P específico do fluido manométrico. Substituindo esses valores, a gente tem o X da questão, que é a incógnita que a gente precisa saber para depois calcular através do triângulo retângulo, utilizando a fórmula do triângulo retângulo aqui, para achar o valor do H', né? Então a gente tem que H' é igual a H menos o X dividido por 2. O H a gente tem, que foi dado, 1,75 a gente achou, então a gente tem que o H', que é essa cota, é 2,685 metros, ou 268,5 centímetros. Bom, letra D. Qual o diâmetro do tubo manométrico em D? Bom, a gente sabe que o diâmetro aqui foi dado. Ele quer saber aqui. Bom, utilizando a equação, a gente consegue que 3 vezes π vezes 25 ao quadrado, que é o diâmetro inicial, dividido por 4, é igual a π vezes o d que a gente quer achar, quadrado dividido por 4, vezes 175, que é o x. Fazendo essa equação, a gente acha que d é igual a 13,27 centímetros de diâmetro. Bom, questão número 5. O reservatório da figura possui uma parede móvel AB, articulada em A. Sua largura é 1,5 metros e está em equilíbrio nas condições indicadas. Pede-se a força que age na face direita da comporta devido à água. Bom, foi dado os valores do peso específico, os dados. Utilizando dessa forma para achar a força que age na face, igual a força igual ao peso específico da água, vezes a altura da água, mais o peso específico da água, vezes a altura em B, divididos por 2, vezes o H vezes o W. Substituindo os valores, a gente acha que a força que age na face direita da comporta devido à água é 15.000 newtons. Bom, a letra B, ela pede a força que deve ser aplicada em M para que seja mantido o equilíbrio. Então a gente precisa achar o Y, CP, de um lado da comporta, aqui, aqui, e posteriormente esse aqui. Vamos dar início ao do lado direito. YCP é igual a YCG, mais a inércia, CG, divididos pela inércia, pelo YCG vezes o A. Bom, fazendo esse cálculo, a gente acha que o YCP é igual a 1,8 metros, que é 1,8 metros. Bom, o YCPB é 1,08 menos 1 dividido por 2, logo 0,58. Bom, a pressão do ar é igual ao peso específico do mercúrio vezes o H. Fazendo esse cálculo, a gente acha que a pressão do ar é igual a 5.032 newton por metro quadrado.
ou Pascal. 5.032. Tendo a pressão do ar, a gente acha o H, substituindo os valores ali, que é igual a 0,56. Fazendo o cálculo aqui, a gente tem que o A é 1,56 menos 1, que dá um valor de 0,56. O F0 aqui, a gente aplicando a fórmula, para posteriormente aplicar aqui embaixo, a gente consegue calcular esses valores, né, substituindo o P específico, a altura, mais o H vezes o W, e achar um F0 de 14.310 newtons. E agora a gente quer achar o YCP, que fica nessa face aqui. Substituindo os valores, no mesmo que a gente fez anteriormente, a gente acha que o YCP é igual a 1,1386 metros. Bom, o L da direita faz 1,08, que a gente deixou lá, menos 0,5. A gente tem um L da direita 0,583. E o da esquerda, a gente tem esse valor aqui do YCP menos o 0,56 que a gente achou aqui. Dá um valor de 0,5786. Bom, fazendo somatório, os momentos, a gente consegue achar o valor do TFB. Aplicando a fórmula aqui, a gente consegue achar que o valor TFB para a força que deve ser aplicada em M para que seja mantido em equilíbrio é um valor igual a 465,2 newtons. Questão número 6. No manômetro, da figura são indicados os níveis de fluidos manométricos antes e depois de ser ligado ao reservatório. Então, pede a letra A, a leitura do manômetro em metros por coluna d'água. A gente tem o diâmetro, o Dzão, 40 milímetros, e o Dzinho, 4 milímetros. Dzão e o Dzinho. E os pesos específicos. 1, 10.000 litros por metro cúbico. O 2, 8.000 litros por metro cúbico. E do HG do mercúrio, 136.000 litros por metro cúbico. Bom, a letra A, ele pede a leitura manométrica em metro por coluna d'água. A gente faz essa relação para achar esse H aqui, a variação H. Então a gente utiliza essas equações, né, que a gente tem o diâmetro aqui, que foi dado na questão, tanto o Dzão como o Dzinho, para achar essa variação aqui em metros, passando para milímetros. Aí, a partir da equação, logo abaixo, manométrica, a gente consegue achar o valor da pressão em A. Só substituindo os valores, esse aqui a gente achou anteriormente, vezes o P específico, mais a altura vezes outro P específico, menos o H vezes o outro P específico, igual a pressão atmosférica, que é zero, né? Então, calculando esses valores, substituindo, a gente acha que a PA é menos 624 Pascal. Bom, tendo o Pascal, o PA, a gente tem aqui a equação de PA igual ao peso específico da água vezes a altura da água. Substituindo os valores que a gente tem, foi dado ali, a gente acha que a altura da água é menos 0,0624 metros por coluna d'água. A letra B pede a densidade do ar
do reservatório em A em kg por metro cúbico, se a temperatura dele é 20 graus e o R é 287 metros quadrados por segundo Kelvin. Bom, a gente tem a temperatura em Celsius, passamos para Kelvin. Somamos 273, dá 293 Kelvin. O R, ele deu como 287 metros por quadrado por segundo ao quadrado vezes Kelvin. Bom, tendo a leitura de 700 milímetros de mercúrio, passando para metro, 0,7. Bom, a pressão atmosférica é o peso específico do mercúrio vezes a altura dele. A pressão atmosférica é o 136.000, que é o peso específico, vezes o 0,7, que é a leitura. Bom, logo a pressão atmosférica é 95.200 pascal. Tendo a pressão atmosférica, a gente consegue calcular a pressão absoluta. A pressão efetiva a gente achou aqui em cima, menos 624 pascal, mais 95.200 que a gente achou aqui, a gente acha a pressão absoluta, como 94.576 pascal. Fazendo a equação aqui, para a gente achar a densidade do ar do reservatório lá em kg por metro cúbico. Então, PA vezes R, TA, que é a nossa temperatura, nossa constante e nossa pressão absoluta. A gente acha que o valor do ar no reservatório em A é 1,12 kg por metro cúbico.